Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma live aqui no LinkedIn. Estamos hoje, além do LinkedIn, também no YouTube, meu canal no YouTube. Caso você não saiba, eu também tenho um canal no YouTube. Você tem ali a possibilidade de acompanhar vários conteúdos. Outras lives também ficaram salvas lá, né, já no passado, e também hoje estamos no Facebook. E eu tenho uma super convidada, uma convidada que eu conheci quando morei em Niterói, na temporada que nós passamos no Rio de Janeiro, que é a minha teacher querida, e eu vou aqui convidá-la, vou chamá-la para participar, mas antes eu quero que você me conte da onde que você está falando, comenta aqui para mim, da onde que você é. Eu já estou vendo aqui a Flávia. Bem-vinda, Flávia. Bem-vinda, Flávia. Eu também conheci na temporada carioca e sinta-se muito bem-vinda. Aqui nós estamos com comentários, eu vejo os comentários tanto do YouTube como do LinkedIn. Conta aqui para mim, então, se o áudio tá ok, comenta se você, da onde, né, na verdade, da onde que você tá falando, que eu quero conhecer melhor você que tá aqui comigo. Vamos lá, bom dia, Flávia, seja muito bem-vinda, mande perguntas, tá? A gente vai fazer uma troca aqui, é uma conversa, é um bate-papo. Então, vou chamar aqui agora minha convidada. A convidada de hoje é a Roberta. Roberta, bem-vinda. Welcome. Welcome to my LinkedIn Live. Wow, I'm honored. Bom dia para todo mundo. Eu tô rindo aqui porque tem uma contagem, né? 30, 29, 10, 9. Parece que a gente está entrando no ar mesmo, assim, né? Estamos, né? Da plataforma StreamYard, né? De transmissão. Porque eu tô muito acostumada com o Instagram e lá não tem essa emoção. É com emoção. Aliás, hoje aqui é com emoção mesmo, né? Até vou deixar aqui um recado. Se você escutar um barulho aí no fundo, gente, aqui é com emoção total. Então, tô tendo uma mini reforma aqui no meu quintal. Estamos em home office ainda, então oremos para dar tudo certo, para vocês conseguirem entender, apesar do barulhinho no fundo. Então, Roberta, por favor, né, sinta-se aí, bem-vinda novamente, obrigada pelo seu tempo, e conta um pouquinho para o pessoal quem é você, da onde que você vem, o que você faz. Bom, meu nome é Roberta, né, e Roberta Falcão, e eu sou formada em Economia. Trabalhei em grandes empresas, trabalhei para a Samsung, trabalhei para a Tramontina, lá na Austrália. A Tramontina, ela tem um braço lá na Austrália. E com 25 anos, então, eu larguei minha vida aqui, arrumei as malas e fui morar em Sydney, na Austrália. O que seria uma temporada de mais ou menos uns 4 meses, somente estudando inglês. Acabou que virou 7 anos, eu fui literalmente ficando, uma oportunidade me levou a outra, e no final das contas foram praticamente 7 anos, entre 2007 e 2013. E voltei para o Brasil, já com o intuito de ter alguma coisa minha, mas não sabia direito o que era. Voltei e fui trabalhar no ambiente corporativo, mas a empresa acabou fechando. Naquela época era a Samsung, um braço da Samsung de engenharia, que lidava muito com óleo e gás. Então, essa parte da Samsung fechou as portas aqui no Brasil. E aí eu me encontrei no mercado de trabalho, já também querendo fazer outras coisas. Eu comecei a trabalhar com tradução naquela época, achando que eu ia vir a ser tradutora. E, na verdade, foi o convite de uma amiga que perguntou assim, Roberta, não dá aula de inglês, não? E aí eu falei assim, dou, pode ser, vamos lá. E aí o que era, na verdade, ali uma experiência que seria somente única, aquilo ali, acabou virando uma oportunidade de negócio para mim. Então, eu acabei criando a Ruby Academy,
que é um curso de inglês online, com foco em inglês corporativo, business English, in company, totalmente online, sempre foi online. Isso não é um movimento assim pós-pandemia, a gente já estava online, mesmo antes. Ruby, do meu apelido da Austrália, quando eu morei lá, as pessoas, os estrangeiros, os gringos, os australianos, eles não sabem falar Roberta, falavam uma coisa meio assim, ou me chamavam de Robert ou Bobby. E aí virou, uma vez um amigo falou assim, como é que a gente vai chamar ela? Aí olhou para mim e falou Ruby. E existe esse nome é um nome feminino, Ruby, é uma pedra preciosa, rubi, se a gente for traduzir literalmente, né? E é um nome que, na verdade, mais ou menos umas 2 semanas atrás, eu me deparei com a primeira Rubi, que em português fica Rubi, né? Eu me deparei com a primeira Rubi brasileira, de 3 aninhos, filha de uma colega de trabalho. E foi a primeira vez que eu vi esse nome realmente aqui no Brasil. Mas todo mundo me chamava de Ruby lá. E quando eu criei, né, o curso de inglês, eu achei que era apropriado trazer uma referência, uma coisa forte minha. E aí virou Ruby Academy. E o site está até aqui, inclusive, para quem quiser acessar. Maravilha. E aí, desde então, o curso vem se desenvolvendo, saiu do que era simplesmente uma aula particular para alguns alunos, para virar um curso estruturado, com professores, com coordenação pedagógica, que também tem o braço nos alunos particulares, mas também hoje temos turmas, e também atuamos para empresas também. Temos mentorias, inclusive, mais tarde eu vou falar que eu estou com as vagas abertas das mentorias, temos consultoria para empresas também. Perfeito. E é isso, e a vida nos cruzou os nossos caminhos, né, eu diria, Vivian. Aqui nas rodas de empreendedorismo feminino, empreendedorismo materno daqui de Niterói. E acabou que hoje, esse ano de 2021, você se tornou realmente aluna do curso. E aí você também pode falar como é que a experiência sua, a sua jornada com o inglês, como é que é o seu histórico, como que você vê a sua trajetória profissional também, junto com o inglês, se isso caminhou lado a lado o tempo todo, se foi uma coisa que você estudou, depois esqueceu, retomou, né? Até mesmo para a gente adentrar no tópico, no tema da live, né? Como exato. Ter clientes internacionais, né? Então, assim, para ficar claro, esse aqui é o tema da live, né? A gente sempre faz uma introdução, mas a gente vai conversar sobre esse assunto, né? Porque isso é o que eu venho vivendo já há vários anos. Com a Roberta, isso se consolidou no início desse ano, e eu acredito muito nisso, né, Roberta? Até por esse motivo que a gente está também conversando aqui agora. Eu vejo que o inglês, ele abre portas, eu brinquei lá no post que eu fiz, o inglês abre porta, janela e tudo mais, que a gente, às vezes, né, eu brinco que, às vezes fechou uma porta, né, a pessoa foi desligada, aconteceu alguma coisa, a pandemia fechou algumas portas, de fato isso aconteceu. Então, a gente busca as janelas, né, busca as outras formas. A gente pinta, não tem janela, a gente pinta, a gente desenha, a gente constrói as nossas portas e a gente constrói as nossas janelas, né? Então, eu vejo como visão de empreendedora que a gente pode e deve fazer isso, né? Construir as nossas portas e as nossas janelas. E eu faço esse paralelo com o inglês. Para mim, o inglês é uma porta, é uma janela que me possibilita hoje poder oferecer serviços para empresas de que falam várias línguas, que está em mais de um país, né? Recentemente eu ofereci um treinamento para uma empresa que tem sede, os fundadores são da Ucrânia e tem uma equipe aqui na América Latina. E isso precisa de um inglês de negócios, né? Para tocar um projeto desse, cortou um pouquinho.
Alô, alô. Vivian, você congelou. Não sei se Roberta, você me ouve? Tá voltando. tá voltando agora. Tá voltando. Você Vamos lá. parou Então, da parte que estava falando que era uma empresa ucraniana, mas que também tem um braço aqui no Brasil. exatamente, um grupo, né? Tem um time aqui na América Latina, algumas pessoas no Brasil, e que para poder tocar esse projeto precisa ter um inglês com vocabulário de negócios, ter um conhecimento mais aprofundado. Por quê? Esse projeto tem o objetivo de otimizar perfis no LinkedIn para uso profissional, para social selling, para alavancar times comerciais, para favorecer negócios na rede, né, gente? Então, relembrando aqui, o LinkedIn, ele não é apenas uma ferramenta de currículo online, é muito mais do que isso. Muitas empresas usam o LinkedIn já. Inclusive, eu sou facilitadora de treinamentos e workshops para empresas que querem usar o LinkedIn para alavancar sua comunicação na rede, favorece marketing, favorece negócios, né, desenvolvimento de novos negócios. E quando isso pode ser feito em multilanguage, né, em várias línguas simultaneamente, português, inglês, espanhol, geralmente, né? Eu já tive procura para fazer até em russo, em chinês, em outras línguas, e a gente pode fazer isso, né? O perfil do LinkedIn permite que você tenha ali várias línguas, o que inclusive amplia, gente, o alcance do seu perfil, né? Essa é uma de muitas técnicas de otimização do perfil que eu faço, né? Eu fiz para mim no passado, comecei a fazer lá atrás, em 2018, e venho fazendo hoje para outras empresas. Então, eu acredito muito no inglês por isso e por vários outros motivos, né? Eu tenho aí algumas histórias, a Roberta até conhece, eu fiz intercâmbio lá no comecinho da minha carreira, assim que eu saí da faculdade, eu tive a oportunidade de passar uma temporada em Istambul, na Turquia, e graças ao inglês, né? Claro que o inglês daquela época não é nem de longe o inglês que eu tenho hoje, né? Um inglês de negócios com um repertório maior. Então, mas graças a essa experiência lá atrás e viagens, né, Roberta, que eu acho que as viagens internacionais também favorecem o desenvolvimento do inglês, que a gente precisa falar, né? Então, tudo isso vai preparando a gente, né? Não é uma coisa, plim, mês que vem eu já quero estar pronta para oferecer serviços, né, em inglês internacionais mês que vem, semestre que vem. Opa. Não é bem assim, né, Roberta? Não, tem toda uma preparação, né? Eu costumo dividir, assim, trabalhar com os níveis, que são a base o trabalho que a gente faz na Web Academy é baseado no nivelamento que, por exemplo, a Cambridge usa lá fora. Então, o que acontece? Tem alunos que são zerados, né? Eles não têm realmente nenhum nível de inglês, e aí eles precisam realmente aprender a língua, aprender gramática, vocabulário. Mas o aluno que ele já passa de nível, que já está no pré-intermediário, então os níveis pré-intermediários, eles já te dão... você já tem uma base, né, do básico, e dependendo de onde você vai atuar, você já pode começar a atacar, né, digamos assim, começar a penetrar mercados externos, porque, por exemplo, pessoas que são da área técnica, que não necessariamente estão ali na comunicação, pessoal de engenharia ou de TI, eles não precisam ter um inglês assim tão desenvolvido e eles acabam até conseguindo vagas de uma maneira mais fácil. Tem um case de uma aluna, e nem é o caso dela, não, assim, o inglês dela realmente já é um inglês bom. Mas ela é estudante de tecnologia de informação da UERJ, e ela acabou de conseguir um estágio através de uma empresa americana. Ela vai trabalhar de home office, é um movimento que a gente tem visto, né, desde o ano passado, desde que começou a pandemia, já existia essa possibilidade anteriormente, eu mesma conheço pessoas que já trabalhavam de home office, mas era um ou outro, assim, a porcentagem era muito pequena. Verdade. Então, uma vez que todo mundo começou a trabalhar de casa,
pandemia, lockdown, home office. Então, eu estou vendo esse movimento muito acelerado. Então, ela acabou conseguindo, passando por entrevistas em inglês, com gestores em inglês, fazendo testes em inglês, e ela acabou conseguindo. Então, no caso dela, o inglês dela já era um inglês bom, ela passou pela mentoria, bem focado naquilo que ela precisava, que ela queria, e acabou conseguindo atingir os objetivos dela. Mas, com relação aos níveis, a partir do pré-intermediário, né, que a gente já pode englobar o intermediário como pré-intermediário e o upper intermediate, o aluno ele já consegue atuar de uma maneira mais autônoma. E por isso que as mentorias são apropriadas. Então, por exemplo, no seu caso, quando você se deparou com essa empresa ucraniana, né, que tem até um braço aqui no Brasil, você foi convidada para fazer uma apresentação em inglês, né? Então, o que a gente fez? Qual foi o trabalho que a gente realizou? A gente fez um trabalho de mentoria. Você não estava ali num ambiente de sala de aula em que você ficava escutando o professor falar, né? Ficava ali passivamente, escutando, revendo aquela informação e repetindo uma frase ou outra, fazendo aquela repetição, né? The book is on the table. Where is the book? The book is on the table, né? Não era Foi diferente. Não era esse o trabalho. O trabalho, você assumiu o comando do seu processo de aprendizagem e eu estava ali para te dar um direcionamento, né? Para te dar um norte, né? Ó, vai por esse caminho, vai por esse, tal. Mas foi você que construiu isso e eu estava ali te mentorando, né? Então, a ideia da mentoria é de uma pessoa que já passou pelo processo, que no caso sou eu a mentora, e estou ensinando as pessoas o caminho das pedras de acordo com objetivos específicos, né? Aí, uma vez que você fez a apresentação, o que aconteceu depois, né? Você teve os feedbacks, que foram super positivos, e a partir dali você viu, ok, então agora eu tenho uma possibilidade real de atuação no exterior. E com relação a isso, eu quero pegar um gancho aqui que você já mencionou quando você foi morar na Turquia, em Istambul, que assim, se a gente parar para pensar, a Turquia não é um país de língua inglesa, não é nem a língua oficial. Mas na hora que você foi... Na hora que você foi estudar, né, não sei se você foi fazer uma pós-graduação, mas... Estágio. Eu fiz estágio na Turquia. Mas ali era tudo em inglês, né? Tudo. E aí, eu quero trazer também essa informação, né, do inglês como língua franca. O que é isso? É o inglês como a língua oficial da comunicação internacional. Então, sim, o inglês hoje não é o inglês padronizado dos Estados Unidos, ou do Canadá, ou da Grã-Bretanha. Não existe mais isso. Existe diferentes tipos de inglês. Então, existe o inglês do chinês, o inglês do indiano, e o nosso inglês brasileiro. Então, focar, né, numa pronúncia, porque eu não abro a boca, eu não falo porque eu tenho vergonha, porque a minha pronúncia é uma pronúncia ruim, né? Então, não existe mais isso. O mundo está se comunicando em inglês. Língua oficial, né? Já está virando a língua oficial mesmo. Sim, e o foco, ele precisa ser na sua comunicação. No que você quer passar, no seu serviço, digamos assim, qual é a mensagem que eu quero passar? Quando você pensa na perfeição, você imediatamente corta a conexão com o outro. Então, o objetivo do aluno precisa ser a comunicação. Obviamente que a gente vai sempre polir, vai sempre lapidar as questões de pronúncia. Existem questões desafiadoras para nós brasileiros, né? Em termos de pronúncia, a gente está sempre tentando lapidar, mas isso não precisa ser, não deve ser motivo para você não se arriscar, né? Os alunos, eu sinto que tem... nível de consciência, né? Tem alguns alunos que eles ainda estão pensando com um mindset de quando eu chegar em determinado nível, eu vou começar a falar. Quando eu chegar em determinado nível, eu vou começar a buscar parceiros internacionais, fornecedores, né? Ou me candidatar a vagas em inglês, que eu vou ter que passar por uma entrevista em inglês. Mas isso não vai acontecer
se você não se colocar nesse movimento. Exato, é justamente o que precisa ser feito para chegar lá, né? Para você está nessa estrada, é preciso você praticar para avançar, né? Sim. E mesmo também que você se coloque em movimento e não dê certo na primeira vez, na segunda vez, mas pelo menos você vai ter feedbacks e você vai saber exatamente aonde que você precisa melhorar, né? Porque a língua são 4 aspectos. A gente tem o speaking, né? A gente divide em habilidades produtivas e habilidades receptivas. As habilidades produtivas é quando você realmente tem que falar ou escrever, né? O writing e o speaking, que quando você está produzindo na língua, mas tem também as habilidades receptivas, que é o listening e o reading. Então, uma coisa vai alimentando a outra. E é importante o aluno ele perceber, o aluno ou mentorado, enfim, ele perceber quais são as dificuldades dele, né? E quais são as habilidades que ele tem, as fortalezas dele, digamos assim, né? Então, assim, uma dose de autoconhecimento é tudo na vida e não vai ser diferente com relação ao aprendizado de línguas. Então, uma vez que o aluno ele saiba isso, ou ele se colocou nesse movimento de começar a estudar, começar a correr atrás, ele vai identificar o que ele precisa melhorar mais. Né? Perfeito, que foi o que eu passei. E outra coisa é realmente você é um aluno de nível básico, assim, zerado, você está começando agora, então realmente você não deveria ainda se colocar nesse movimento. Mas vamos dizer assim, hoje você decide começar a estudar, né? Setembro de 2021, ainda dá tempo, gente, o ano não acabou, temos 4 meses pela frente. Então, se você se colocar ainda esse ano agora, em 1 ano, você já consegue começar a explorar, a mandar uma mensagenzinha aqui para um cliente, para um fornecedor, ou enviar o seu currículo e começa a tatear e ver o que vai acontecer, né? A partir, né, do pré-intermediário, eu já sugiro que o aluno ele já pode começar a se colocar nesse movimento, sim. Exato, e é importante se colocar em movimento, né? Então, o que a gente fez no processo de mentoria no início do ano foi bem prático, né, Roberta? Foi focado no meu desafio. Então, assim, só para exemplificar, eu tinha esse desafio de conduzir um treinamento para um time internacional. Esse time, na verdade, era sueco, tinha gente do Brasil, mas tinha muita gente da Suécia que tem o inglês como língua, assim, quase primária, né? Eles sabem o sueco e o inglês, assim, entra muito cedo para a maioria das pessoas. Então, eles têm um inglês muito bom. E essas pessoas, elas iriam, elas percebem quem é de fora, né? Eles têm essa percepção muito refinada. Então, o meu desafio era conduzir esse treinamento de uma forma fluida, com o conteúdo combinado, com o conteúdo aprofundado que a gente combinou. E a Roberta foi me ajudando nesse processo, né? Então, a formatação do conteúdo, claro, foi minha, foi o que veio primeiro, e na sequência a gente fez alguns ajustes na linguagem, né, Roberta? Alguns ajustes na apresentação, mas o principal foi a mentoria mesmo de postura, de como que eu conduzo, às vezes accent, né? Olha, fugiu a palavra em português, olha esse sotaque. O sotaque. Então, ela pega nesse ponto, gente. Para mim, foi super importante. E sem contar a questão psicológica, né, gente? Aqui, cá entre nós, vamos combinar que quando você tem uma pessoa para te ajudar, pegar na tua mão e falar, não, vamos lá, tô contigo, eu vou te ajudar. Isso dá uma segurança, isso dá uma confiança muito maior, né, do que fazer sozinha. E é o grande benefício de qualquer mentoria, seja com a Roberta, com foco em inglês para negócio, seja mentoria de marca pessoal, né, LinkedIn, como eu faço. Então, esse acompanhamento, né, esse vamos juntos, vamos juntas, eu estou com você,
porque muitas pessoas chegam até mim, Roberta, por exemplo, com esse receio de, nossa, LinkedIn, gente, ai, mas eu não posso falar qualquer coisa no LinkedIn, eu tenho que tomar muito cuidado. Aí você acha que isso aqui é legal? Então, é normal ter essa insegurança, esse receio de exposição no LinkedIn, porque é uma rede profissional, né? Ninguém quer dar um tiro no pé com conteúdo, com posicionamento, é natural isso. Então, ter uma mentora nesse sentido, ou no sentido de que, como a Roberta foi para mim, na verdade ainda está sendo, né, Roberta, a gente está, né, fazendo agora mais focado em aula do que mentoria em si, não é isso? A gente está num acompanhamento aí, com foco em melhorar vocabulário, melhorar interpretação, que acho que é algo contínuo. A gente não pode parar de estudar, né? Sim, esse ponto também da continuidade é essencial. E isso é uma outra coisa também que os alunos eles têm muita dificuldade, no sentido assim, eu estou fazendo inglês agora, vou me dedicar esse ano, vou ficar um ano estudando inglês. Aí passa o prazo e as prioridades mudam, e às vezes questão de agenda, questão financeira, aí o aluno ele para de estudar. Mas isso não deveria ser assim, porque quando você assume o comando do seu processo de aprendizagem, isso é o core, né? É a raiz da nossa metodologia. Hoje em dia, não tem como, assim, não existe desculpa. A internet está aí, o YouTube, é um mar de informação. Então, eu sempre falo para os alunos, olha, eu tenho certeza que você fala que você não tem tempo, mas ao mesmo tempo você está lá no Instagram scrollando, né, vendo a vida dos outros. Então, assim, por exemplo, se você gosta de um hobby, você tem um hobby, fotografia, culinária, em vez de seguir sempre as mesmas pessoas em português, segue uma conta. Uma conta gringa, uma conta no exterior. Ótima dica. Não necessariamente você precisa seguir um professor de inglês que vai ficar ali passando conteúdo. Mas pode ser um momento de lazer, um momento de... quando você está relaxando e aí você vai e segue aquela pessoa. Pode ser qualquer assunto que... Eu sempre recomendo alguma coisa que seja do seu interesse, um hobby, alguma coisa do tipo. Ou, às vezes, uma pessoa da sua área de atuação. Então, por exemplo, você que fala de branding e fala de LinkedIn, quem é que está lá fora falando sobre as mesmas coisas em inglês? Um monte de gente. Eu amo essa sua dica, porque eu pratico isso há anos, tá? Eu acho que eu poderia ter perdido muito mais o inglês por falta de prática, mas eu não perdi tanto porque eu sempre escuto. Então, assim, eu admiro muito pessoas como o Brandon Burchard, e eu sigo ele no Instagram, eu acompanho ele no Instagram, no YouTube e escuto os podcasts dele, né? Ele tem um inglês americano, mas eu acompanho pessoas de Dubai que falam em inglês também, por exemplo. Então, isso acaba dando uma diversidade de escuta, né? De percepção de inglês. Imagina, inglês de Dubai não é o mesmo inglês de um egípcio, de um chinês. Então, essa multiculturalidade, assim, eu adoro, enfim, é algo que eu gosto e pratico, isso está na minha rotina já. Que bom, que maravilha. E você pode ter certeza que isso que você traz desde lá de trás também te ajudou agora a você se sentir confiante de fazer uma apresentação, uma palestra em inglês. Você pode ter certeza que tudo está interligado. E outro ponto também é você seguir pessoas que não são os native speakers, né? Então, quando você fala, eu sigo a galera lá de Dubai, da China, isso é super importante, porque mesmo que você vá fazer uma viagem para os Estados Unidos, a pessoa que vai te atender na imigração, no hotel, a pessoa que vai te atender numa loja, num restaurante, vão ser pessoas do mundo todo. Nova York, né? É uma cidade super cosmopolita. A não ser que você vá numa cidadezinha que não seja uma cidadezinha turística, lá do interior dos Estados Unidos ou do Canadá. Então, aí realmente vai ser mais difícil você encontrar pessoas de fora. Mas mesmo assim, você também vai se deparar com pessoas de fora, porque eu mesmo já vi na Austrália.
Então, essa dica de não seguir somente o inglês do nativo é super importante, porque isso vai te dar também confiança indiretamente de que, ok, eu tenho o meu acento, o meu accent, né, o meu sotaque, e tudo bem, e isso não é um problema. As pessoas estão lá fora, não necessariamente com o nível de inglês de advanced level, e estão se comunicando, estão falando. Hoje, o inglês, existem cerca de 2 bilhões de pessoas que falam inglês ao redor do mundo, entre nativos e não nativos. E o que é interessante é que o número de não nativos é infinitamente superior ao número de nativos. Então, nós estamos em muito maior número do que os próprios nativos. Então, por isso que o inglês virou língua franca, língua de comunicação. Ela é uma língua de comunicação, ela é uma língua de você precisa falar perfeitamente, polidamente, né? A ideia é realmente você se comunicar e ter uma língua oficial que conecta todo mundo, né? Imagina, o que vai conectar, por exemplo, um CEO japonês e um fornecedor italiano? Você pode ter certeza que é a língua inglesa. Quantos italianos falam japonês e quantos japoneses falam italiano, né? É muito difícil. Então, o mundo precisa de uma língua, e essa língua foi eleita indiretamente, né? Não foi uma coisa assim, vamos eleger o inglês. Acabou acontecendo, né? Acabou acontecendo. É uma língua prática, é uma língua que é relativamente mais fácil de aprender do que outra, se a gente for colocar assim, o próprio português, né? Então, pela praticidade, acabou que o inglês foi considerado a língua oficial, não só do ambiente corporativo, mas do ambiente acadêmico e do mundo das pesquisas científicas também. Né? Então, várias áreas diferentes, área de ensino, educação, está trabalhando com pesquisa. Então, o inglês, ele permeia em vários nichos diferentes, em várias indústrias diferentes, né? Perfeito, exato. E a gente saber usar isso a nosso favor, né? Tá, mas Vivian, não tô lá ainda. Você desejando fazer essa transformação, né? Desejando fazer isso, não, Vivian, eu gostaria de ser procurado por empresas de fora, eu gostaria de poder oferecer serviços para receber em dólar, né? Eu quero, imagina, quem não quer? Gente, quem aqui não quer ganhar em dólar? Vamos combinar que esse é um sonho de consumo, né? Faz a conta, vezes quase 6 hoje, né? O dólar tá, assim, altíssimo. Eu sei que eu tô pagando uma certificação internacional de personal branding em dólar, então faz muita diferença para nós, né? É algo realmente muito mais alto, né? Vezes 6. Então, tem clientes meus que recebem contatos periódicos, eles têm lá o perfil otimizado, sabem usar rede, se posicionam e recebem convites de consultorias de todo mundo, muitas, inclusive chinesas, tá? Buscam profissionais no mundo inteiro, alinhados com o que os clientes precisam, para quê? Para adentrar o Brasil, para começar a entrar no mercado brasileiro. Então, eles querem ouvir dos executivos, dos profissionais brasileiros, a opinião, quer conhecer, e eles pagam em dólar. Né? Isso já aconteceu, lógico, tem que ficar atento, tem que ver, pesquisar, ver qual que é essa empresa, é real, né? Tem perfil, tem que fazer uma pesquisa aí para se cercar de dados comprovando que a empresa não é golpe, né? Isso precisa ser feito, mas acontece, já tenho vários clientes que passaram por isso mais de uma vez, tá? Porque é tudo conduzido em inglês, inclusive, né? Eu já recebi convite de startups de fora para dar palestra, para fazer parceria, ou para trabalhar mesmo. Eu recusei já a proposta para assumir posições de fora. Falei, obrigada, né? Porque agora eu estou focada no meu projeto independente, na minha empresa, né? Estou fazendo crescer meu negócio, então agradeço. Mas isso acontece. Então, quando a gente sabe se posicionar, e consegue se comunicar, é o que a Roberta falou, não é buscar a perfeição, é buscar a comunicação. Você consegue se expressar, você consegue expressar suas ideias,
porque eu me vejo nesse momento. Eu quero, meu objetivo hoje, inclusive, né, revelando aqui para vocês, é poder me expressar em um nível mais profundo, um nível mais detalhado, as minhas ideias, o que eu sei, o que eu penso, o que eu sinto, para outros mercados, outros mundos aí, usando a língua inglesa. Então, esse é o meu objetivo. Eu quero ter o refino da minha comunicação em português e em inglês. Então, eu estou nessa trajetória. Não tem, tá pronto. Tá pronto já, né? Acabou. Não, a gente tá sempre num processo. Saiu daqui, veio para cá? Tá. Então, agora eu vou vir para cá. Agora eu vou dar mais um passinho. E assim a gente cresce, né, Roberta? Você concorda? Total. Eu acho que você teve uma experiência ali a gente fez o preparatório com as mentorias com relação à sua apresentação. E depois que terminou, você viu que teriam desdobramentos, tanto para aquela empresa quanto para outras empresas. E abriu-se um mundo ali para você que antes, de repente, você até pensava que um dia ia acontecer, mas que finalmente aconteceu, né? E aí você pensou assim, não, agora eu quero ter aulas regulares para expansão de vocabulário, polir a questão de pronúncia, a questão de gramática também, o que precisa ser melhorado, aprender coisas novas também, aprender muitos termos, muitas expressões, muitos jargões desse mundo corporativo. Então, aí você foi numa segunda fase, começar a ter aulas regulares, que é o que a gente faz hoje. Isso é uma coisa. A outra coisa é que você, com os seus próprios clientes, você deve perceber a diferença na vida deles, na carreira deles, quando eles se colocam nesse movimento também de vou me engajar no LinkedIn, vou me conectar. Sem dúvida. Porque para a pessoa que ainda não despertou, não teve esse despertar, a pessoa pensa assim, o que eu vou fazer? O que eu vou postar? O que eu vou falar? Exatamente o que você estava falando no início da live, né? O que é apropriado, o que não é apropriado. O começo, o se colocar em movimento é o mais difícil, né? Mas depois que você se colocou nesse movimento, fica muito mais fácil, porque aí você vai também acompanhando os posts das outras pessoas, você vai seguindo, se conectando a outras pessoas que são da sua área de interesse, né? E aí a coisa fica mais fluida, mas você mesmo deve perceber daqueles clientes que você tem que desistiram, né? Não quero isso. E dos clientes que não, ok, eu vou fazer isso, eu vou investir, né, no LinkedIn. Quando, por exemplo, eu sou cliente da Vivian também, eu fiz uma imersão com ela, e a partir dali, porque eu era essa pessoa também com relação ao LinkedIn, eu olhava e eu via que tinha um movimento, mas eu não sabia como me posicionar também, o que postar. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma imersão que foi um dia inteiro, e a partir dali você vai mudando coisas, você vai aprendendo, né, a mexer na plataforma, e a partir dali deu um start também para minha carreira. Menos de um mês depois já tinha cliente. E eu te falei isso na época, né? Isso foi em 2019, foi antes da pandemia. Isso tem mais ou menos 2 anos, exatamente, né? Acho que foi setembro, outubro de 2019. Então, a partir dali, eu já tive a minha primeira cliente, depois apareceram outras pessoas, e tem uma possibilidade aqui real, né? De negócio. Às vezes aparece assim, umas pessoas comentando, será que LinkedIn dá resultado, né? E na verdade, a pessoa, você já vê o momento da pessoa, você vê que a pessoa ainda não despertou, é nível de consciência mesmo, às vezes não despertou, às vezes está um passo atrás ainda, né? Às vezes está desconfiado, será que dá certo? Será que é uma coisa que eu deveria olhar, né, de fato? Porque existem outras redes sociais, mas definitivamente o LinkedIn, em termos de ambiente profissional, não tem para ninguém, né? Fato, é comum, é natural que as pessoas tenham dúvida, é natural que as pessoas queiram
provas e queiram entender melhor como é que é. Gente, isso faz parte. Eu falo que se as pessoas ainda não entendem alguma coisa relacionada ao meu trabalho, a culpa é minha, entre aspas, né? O meu papel é trazer conteúdo, é trazer informação para esse processo de consciência, esse processo de educação, e se aprofundando. Isso faz parte, né? Mas a rede, ela teve uma virada, né? O LinkedIn, ele teve uma virada de chave, que continua acontecendo, mas ela foi criada como um currículo na internet, de fato, né? Lá atrás, imagina, em 2004, 2003, faz bastante tempo. Mas ela foi criada com esse papel, porque não existia banco de dados online de pessoas, de profissionais, né, para o universo da tecnologia. Começou assim, resolvendo esse problema. E ao resolver esse problema, os acionistas, os fundadores, enfim, a rede aí de profissionais que construiu o LinkedIn, começou a visionar, ter a visão, começou a enxergar lá na frente todo o potencial de negócio que é real e que isso vem sendo construído cada vez mais com mais ferramenta, vem sendo melhorado diariamente, né? Ao longo da pandemia, a rede cresceu absurdamente. Eu não me lembro em detalhes agora, tem uma reportagem recente em que o Milton Beck, que é o atual líder aqui da região, né, América Latina, que ele falou, gente, o crescimento vem sendo absurdo, cerca de 2 novos usuários por segundo em todo o mundo. Isso a partir da pandemia, né? Então, é o canal de conexão de negócios em que a gente fala sobre assuntos de forma mais aprofundada, né? Por quê? Porque tem a possibilidade de live, tem possibilidade do seu blog, de você ter artigos. Então, o nível de conversa relacionada a negócios, relacionada à carreira, é diferente, é um pouco mais aprofundado, né? Um pouco mais especializado dentro do LinkedIn. O Instagram tem todo o seu benefício, é uma rede mais visual, mas isso não tira todo o mérito, né? Cada rede tem seu diferencial. Acho que assim a gente precisa ter um olhar, ver o que a gente combina mais, o que o meu negócio combina mais. Entretenimento, se eu quero entretenimento, eu não vou para o LinkedIn, concorda? Se eu quero negócios, melhorar minha carreira, crescer, me aprimorar profissionalmente, se eu quero fazer parcerias, networking, conexão, é para o LinkedIn que você tem que ir. Né? Não, e você comentou agora a questão da própria plataforma do LinkedIn ter sido criada como um banco de currículo lá atrás, ou seja, vai fazer 20 anos daqui a 3 anos, né? 2004, 2005. Exatamente. Então, ela já é adolescente, digamos assim, né? Adultecendo. Adultecendo e já quase chegando aí na maioridade. Mas a questão a plataforma mudou, né? Ela começou de uma maneira, ela teve que ir se adaptando aos novos tempos. Exatamente. E trazendo novidades para os usuários, né? Porque senão aquilo ali ia ficar uma coisa morta. Então, isso é com a gente também, com o ser humano. Assim. A plataforma precisa estar sempre melhorando, né? Criando novas maneiras de facilitar, né? A jornada do cliente, do usuário ali. Quem somos nós para ficarmos parados, né? Então, isso é tudo com relação a branding e com relação também a inglês, né? É uma evolução que precisa ser constante nas nossas vidas. Perfeito. Eu até fiz um story ontem numa outra rede, que não foi no LinkedIn, mas eu fiz um story que mostra um pouco dos bastidores, né, no Instagram. Eu filmei ali alguns CDs. Eu me deparei que eu troquei o móvel e eu precisei tirar os CDs, DVDs de um móvel. Coloquei tudo em cima da mesa, falei, gente, olha a quantidade de CD e DVD que, assim, com poeira, porque coisa antiga. Falei, olha a quantidade, isso não tem praticamente mais nenhuma serventia. Concorda? Quem é que usa diariamente CD, DVD? Perdeu, assim, ó, plim, foi
caminhando os streamings, né? Foi chegando, foi avançando o Netflix, foi avançando agora a Amazon, a Disney Plus, enfim, foi chegando, agora a HBO tem um monte. Então, foi perdendo. O que eu guardei, né? Você falou lá atrás da Turquia, eu tô resgatando. Gente, eu guardei, eu tenho CDs de fotos da Turquia, da época. Tenho CDs de música turca, que as minhas colegas de quarto, amigas turcas, gravavam para mim as músicas, que eu fiquei apaixonada na época pela música turca. Eu falei, nossa, eu preciso levar essa música para o Brasil. Não tinha Spotify, não tinha Deezer, né? Não tinha nada disso. Então, eu trouxe para o Brasil vários CDs de foto, música, enfim. E hoje isso não tem mais funcionalidade. E assim somos nós na carreira. A gente não pode ser um CD, não seja um DVD, um CD na sua carreira. A gente tem que ir se aperfeiçoando, mirando lá para onde que está indo, né? Está indo para cá. Não dá para ficar parado, né? Não tem como, senão a gente perde a relevância, perde o significado da carreira. Vai se desvalorizar, o salário, em vez de aumentar, né, o seu valor cobrado, em vez de aumentar, ele vai ladeira abaixo, literalmente ladeira abaixo. É isso que você quer? Ninguém, né? Nem eu quero. Sim, talvez os CDs eles ainda estejam aí com você por um valor afetivo, né? De uma época de lembranças. Eu também tenho alguma coisa aqui com fotos, é uma coisa que eu deveria parar para ver, para pensar o que eu vou fazer com isso, para transferir, né, essas fotos dos DVDs, CDs, para um outro lugar, né? Eu tenho um HD externo, mas é um backup, na verdade. Uhum. Fica aí até uma sugestão, né? Lixo, né? A gente pensa em lixo, a gente pensa no lixo que você tira todo dia de casa, né? Mas o que está ocupando espaço na sua vida? Exato. E na sua nuvem do celular, né? Que fotos, que tipo de documentos que está ocupando espaço para você abandonar um pouquinho e deixar um novo vir. Inclusive, a gente está numa lua minguante, que é uma lua ótima para você dizer tchau para tudo que é o velho, né? Então. É uma ótima fase do mês para você fazer limpeza de armário. Mas às vezes assim, ai meu Deus, eu não consigo pegar o meu armário e limpar, mas pega o celular aqui e faz uma limpa, né? Fazer uma limpa, os favoritos ali do computador, né? Maravilha. Roberta, então assim, para a gente fechar... Para a gente fechar aqui, que a gente já está com bastante tempo de live, eu queria que você trouxesse aqui um incentivo para quem sonha com esse lugar de poder trabalhar, ganhar em dólar, né? Conhecer outras empresas de fora, poder colaborar. O que a pessoa ela está, de repente, com inglês, né, não suficiente ou que sente que precisa melhorar? Qual que é a sua recomendação para esse profissional? Então, eu vou falar uma frase de Van Gogh e vou adaptar para o inglês, né? Tem uma frase de Van Gogh, eu amo Van Gogh. E ele dizia, o Van Gogh, eu não sei se vocês sabem, que ele não vendeu nenhum quadro em vida. Ele ficou milionário depois de falecido, mas ele não vendeu em vida nenhum quadro. Então, ele tem uma frase dele que me emociona muito, que ele fala assim, se tem uma voz dentro de você que diz assim, você não sabe pintar, não faça isso, desista disso. Então, pinte de todas as formas possíveis, de todas as maneiras possíveis, até que essa voz seja silenciada. Então, trazendo para o inglês, então, se dentro de você tem uma voz que diz, eu não sei falar inglês, o meu tempo passou, eu não aprendi lá atrás, quando eu era novo, né? Eu não consigo aprender, eu não tenho essa capacidade. Então, meu amigo, minha amiga, você fale, você pratique, você estude de todas as maneiras possíveis e imaginárias até que essa voz seja silenciada. Ela vai ser silenciada se você continuar nessa jornada. É isso, maravilhoso. Roberta, amei, o papo passou super rápido e muito obrigada, e foi uma troca linda, acho que assim, a gente, né, como parceira de negócios, de empreendedorismo,
eu prezo muito por esse tipo de troca, de parceria, sabe? E eu quero poder trazer mais mulheres também comigo. Então, eu sou daquelas, né, que subir um degrau, eu trago comigo. Subir o outro, trago comigo. Eu sou assim, né? Enfim, sempre fui. Roberta, super beijo para você, bom restinho de semana. E obrigada aí para você que ficou com a gente. Eu estou com as matrículas das mentorias abertas até segunda-feira. Verdade. Ontem, mas quem quiser saber mais sobre o processo, como é que funciona na prática, é só entrar em contato comigo no LinkedIn ou nas outras redes sociais, né? No Instagram eu estou com @teacherrubyenglish. E muito obrigada, realmente o tempo voou. Foi super gostoso, foi super ótimo, maravilhoso. Quem tiver dúvidas e assistir essa live depois também pode entrar em contato. E é isso. Muito obrigada a você pela parceria, pelo convite. Vamos crescer juntas, então. Bora crescer juntas. E eu aqui puxando o gancho para minha imersão, eu vou fazer como eu faço uma imersão anual, a Roberta fez, e agora eu vou agendar uma próxima imersão. Em breve, data, mas fique ligado, me acompanhe aí, se cadastra para receber os avisos por e-mail, né, na lista VIP. Quem está na lista VIP vai receber data, detalhes, tudo, porque eu estou fazendo a adaptação da imersão, que eu fiz com a Roberta presencial, que a gente já fez outras vezes, agora ela vai ser online, então fique ligado que em breve mais detalhes aí da imersão em LinkedIn e marca pessoal. Ok, gente, um grande beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.